No vídeo de hoje, queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o mundo perdeu um grande homem e a cidade de Vale Verde ficou mais triste com a partida de Antônio Costa Ferreira, o Tony que todos amavam. Ele nasceu em Vale Verde em 1958, filho de José Ferreira e Maria Santos. A vida de Tony sempre foi marcada por seu amor inaterreno pela natureza e pela educação. Criado em um quintal cheio de frutas e flores, Tony desenvolveu desde cedo um grande interesse em proteger o meio ambiente em torno dele. Sua infância foi marcada por longos dias de trabalho ao lado do pai no campo, aprendendo a valorizar cada grão de milho e cada fruto da terra. No entanto, Tony nunca esqueceu de sua paixão pela ciência e decidiu estudar biologia na Universidade Federal de Goiás. Durante seus anos em universidade, Tony se tornou um aluno modelo e, após graduar-se, dedica-se a defender os recursos naturais do Brasil por mais de 50 anos. Tony foi _start hero da vida selvagem, protegendo as espécies ameaçadas em todo o país. Ele recebeu inúmeros prêmios durante sua carreira, incluindo a Ordem do Mérito Cultural em 2005 por 30 anos dedicados ao ensino público e a Medalha de Ouro do Ministério da Cultura em 1998. Em 1986, ele fundou o Instituto de Proteção às Espécies Ameaçadas, que se tornou um dos maiores e mais respeitados institutos de proteção ambiental do Brasil. Seu trabalho lhe rendeu a Ordem da Amizade em 2017 e o colocou na lista do Homem do Ano pela revista Veja em 2003. Casado com Maria Santos desde 1982, Tony deixou 3 filhos que seguiram os passos pais: Carlos, Ana e Rafael, todos trabalhando na área de proteção ambiental. Eles se lembram de seus pais como uma família unida e apaixonada por natureza. Faleceu repentinamente em sua casa na Rua do Sol Nascente, onde era comum ouvi-lo tocando violão enquanto olhava para a neblina da manhã sobre o quintal cheio de árvores e frutas. O jornal Correio da Manhã publicou uma matéria em seu memorial, destacando sua dedicação à natureza e à educação. A Rádio Nacional dedicou um programa inteiro comentando a tragédia que ocorreu e a vida de Tony. Seu nome também foi citado no Telejornal da Globo. Ele será lembrado como um defensor tenaz da natureza, uma luz no caminho das futuras gerações. Em seu memorial, a família escreveu: "A vida de Tony foi um presente para todos nós, e ele sempre acreditou que a natureza é algo a ser respeitado e preservado." No final, Tony deixará uma marca duradoura na história da proteção ambiental brasileira. Ele será lembrado por sua paixão incansável, dedicação inata, inteligência e carinho pelos animais e plantas que amou e cuidou durante toda a sua vida. Em sua memória, o mundo todo vai ter um pouco menos de poluição e mais amor pela natureza. Hoje despediu-se de nós a espirituosa e valentona Maria Fernandes, após um longo percurso marcado pela dedicação, caridade e amor por sua terra e família. Nascida na tranquila vila de Nova Aurora, em Minas Gerais, a senhora Fernandes cresceu entre as auras de serenidade e modéstia que caracterizam o sertão mineiro. Como menina, Maria Fernandes era apaixonada pela literatura e pelos poemas de Cecília Meirelles. Sua paixão por essas obras-primas a levou a se tornar professora de literatura no ensino médio. Seu salão de aula sempre era um espaço mágico, com toalhas de crochê cobrindo a mesa e páginas amarelas de revistas antigas espalhadas por _start assistentes do silêncio. A professora Fernandes era respeitada por seus alunos, que aprendiam não apenas os clássicos da literatura brasileira, mas também a importância do compromisso e do empenho pela causa. Maria Fernandes foi mais do que uma simples professora. Ela era um exemplo para a comunidade de Vila Nova Aurora, dedicando-se ao voluntariado desde cedo. Ao longo dos anos, ela se tornou uma figura central no assentamento,
criando abrigos para animais perdidos e organizando eventos culturais que reuniam os moradores de maneira harmoniosa. Mas a vida de Maria Fernandes não foi apenas marcada por dedicação aos outros. Em 2005, ela recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Seu nome também apareceu no telejornal da Globo e no programa Gente que Faz, em um episódio dedicado às mulheres inspiradoras do Brasil. Como mãe, Maria Fernandes foi uma figura forte e carinhosa. Apesar do triste falecimento de seu filho em acidente de carro, ela seguiu em frente, dedicando-se a cuidar de sua comunidade. A vida de Fernandes foi marcada por amor, perda e resiliência, mas sempre com um sorriso na boca. A senhora Fernandes também era conhecida como apaixonada por bordados em croquet e pelo cultivo das mais diversas orquídeas. Seu quarto eram véus de flores coloridas, com o cheiroso aroma de goiabada no frigorífico e as notas suaves do violão tocado por ela mesma em momentos de repouso. Hoje, a comunidade de Nova Aurora se reúne para homenagear Maria Fernandes, que será lembrada pela sua grandeza de espírito, sua amorosa devoção à vida e aos outros. Eles descreverão sua voz suave, o cheiro do café da manhã na cozinha de Vila Nova Aurora, as flores brilhantes em seu jardim e o gesto de um sorriso que iluminou a vida de tantas pessoas. Maria Fernandes foi uma mulher incrível. Eles falaram sobre ela no programa da Rádio Nacional, mas nós sempre lembraremos dela como a bela orquídea de Vila Nova Aurora. E seu legado viverá para sempre em nossos corações e nos pensamentos. Crescido nas balançações do litorâneo negro da Bahia, Caetano Veloso encontrou a sua voz no coração do Brasil, em meio às almas desabrochadas dos sertões e às sutilezas das cidades. Era o vento caribeia que iam derrubando as árvores da herança colonial, e ele ouvirá a chama da liberdade cantar nas ruas. A música era sua língua, uma linguagem do coração que se empenhou em desconstruir as paredes do silêncio imposto às gerações anteriores. Sua voz, tão vibrante e sonhadora, erguia-se como o canto da terra, um hino aos olhos verdes da Amazônia, ao mar agitado do Nordeste, ao sangue que veio escorrer nas artérias do Brasil. Com ele, o amor pela música brasileira não era apenas uma paixão, era uma obrigação. No auge dos anos 60, surge o movimento tropicalista, onde Caetano Veloso se torna a figura central, um corsário à procura de novas terras sonoras. Com o toque inovador de sua guitarra, ele rompeu as barreiras do passado e abriu caminho para um futuro mais livre e vibrante. O Brasil não seria o mesmo sem a brisura tropicalista que caía em suas letras. No entanto, Caetano sempre foi mais do que apenas um cantor. Ele é um pensador, um intelectual, uma alma que busca a verdade e a beleza através da música, das palavras e dos sentimentos. Seus versos são como espelhos que refletem as emoções humanas mais profundas, onde a saudade e a esperança se misturam para formar um poema vital. As canções de Caetano são o testamento da sua alma, uma confissão pública de amor e respeito pela terra que o criou. A música Tropicalia é uma oitava maravilha, onde ele desafiou as fronteiras e mesensou as tradições musicais, abrindo mundos novos para o Brasil e para o mundo inteiro. Em suas notas, a música de Caetano Veloso é uma promessa de liberdade, um grito desafiador ao silêncio que cercava o Brasil por anos. Ele foi o vencedor da batalha pela autenticidade cultural, e suas canções são o tesouro mais precioso do nosso país. Caetano Veloso é a voz do Brasil, o coração batendo na música, uma luz que deslumina as trevas da obscuridade e ilumina os corações com amor pela vida, pela música e pela liberdade. Ele é, sem dúvida, um dos maiores nomes da música popular brasileira, uma lenda viva que nos leva às altas montanhas do sonho, onde a música nunca mais cessa de cantar. Em um cenário de verde esmeralda e solares rochas, no coração da terra mais maravilhosa do Brasil, surgiu o espírito de Caetano Veloso. Santo Amaro da Purificação, pequena aldeia baiana, a abraçou como uma mãe adotiva e lhe deu as chaves do reino que *start user. Encantador da música. Lá, nas terras fecundas da região nordestina, a vida se movimentava num canto eterno, onde os ritmos naturais do vento e da água se misturavam às harmonias divinas dos cantos religiosos e festivos. A infância de Caetano foi banhada por melodias que desabrocharam na atmosfera, como flores no verão. A música era tão presente quanto o sol em suas horizontes,
e a vida cotidiana se transformava em uma espécie de hino à existência, onde cada momento era um versículo do grande poema que é o mundo. Criança delicada, ele absorveu tudo aquilo em seu entorno, as súplicas fervorosas dos alvorados, os gritos de alegria das festas populares e a tristeza dos trabalhadores no campo. Todo esse cenário vivo foi como um palco onde o pequeno Caetano aprendeu a observar a vida com um olhar profundo, capaz de entender as nuances das emoções humanas. E foi nesse meio rico e diversificado que ele desenvolveu seu gênio artístico, sintonizando-se com os sons e as rimas do português falado no Nordeste, herança de centenas de anos de história e cultura brasileira. A vida em Santo Amaro da Purificação foi o berceiro de uma luz que iluminou o caminho de Caetano para a glória mundial. E cada nota que ele toca, cada palavra que canta, é um lembrete disso lugar onde nasceu, onde os sons da terra se misturam às melodias dos corações e a vida é uma música que nunca acaba. E é por isso que, mesmo em seus mais altos círculos de fama, Caetano manteve sempre o olhar sensível e a paixão pela arte que o caracteriza, um verdadeiro filho do sol brasileiro. Em um mundo encantado de samba e batucada, nas caligrafias da vida, Caetano desenhava sonhos com pinceladas de música e palavras. A juventude foi um labirinto de cores, onde a infância se esbeltia e o adolescente brotou com força em um terreno batido pelos passos da tradição brasileira. No coração do Brasil, Bahia, terra de mistérios e magias, abrigava seu destino, uma alma que cantaria a história de um povo. Aquele cenário quente, onde o sol derramava sua luz em tábua redonda, era o berço do seu talento, um rosto que brilhava com o fogo da alegria. Ele nasceu sob a proteção de manguezais e coco-verdes, onde os sons se misturavam com a natureza e as ricas correntes culturais. A música era a lágrima que escorregava das palavras dos seus antepassados, uma história contada em harmonias de guitarra e pandeiro. Em um cenário de festa eterna, onde os samba-enredos desfilavam pelas ruas da capital, a juventude de Caetano era um balé de cores e ritmos que dançava em torno do seu ser. A música e a literatura se entrecruzavam nesse tapete vibrante, e o jovem artistado vivia absorvendo as influências que moldariam sua identidade artística. As sutilezas do cinema caíam sobre ele como luzes de estrelas, enquanto seus olhos deslumbravam para a literatura, onde os sonetos de Camões e as proezas de Machado de Assis caíam na sua alma. Essa tríade formou-se num terreno fértil e nutridor, e do sol e da areia surgiu uma voz inovadora e corajosa. As primeiras parcerias com artistas baianos foram como um viver das cores da natureza, onde o amor pelas raízes e a curiosidade pela diversidade criaram um sinete que marcou a história do país. Eles se entrecruzavam, escreviam, cantavam, compunham e desafiavam as tradições, e o contato com intelectuais estimulou a audácia em seu espírito. No entanto, o caminho não foi sempre alegre, e o vento da repressão política soprou sobre a terra de Caetano. Mas ele resistiu, firmemente plantado como um caju no chão, sua determinação e criatividade triunfaram. Com essa força, ele se consagrou como um ícone do Brasil, uma voz que cantaria as lutas, a liberdade e o amor pelo país. A vida de Caetano Veloso é uma oda à liberdade, uma sinfonia de cores e sombras que deslumbram como o verde das matas, cantam como a sotaque da terra. Ele surgiu como um guia, um mestre das harmonias do Brasil, e levou consigo uma geração sonhante e fervorosa por mudança. Os anos adultos foram testemunho de um banquete criativo, uma festa incessante onde Caetano se transformava em músicas e ritmos que impregnaram o coração do país. Cada disco lançado foi como uma carta amiga escrita com notas musicais, uma mensagem enviada para aqueles que esperavam ansiosos por um olhar diferente sobre a vida brasileira. Tropicália, esse álbum como um sonho tropical, onde o sol e a lua se beijam na areia do Maracaju, onde os frutos maduros dão frutos novos. E Sampa, um hino à capital paulistana que vibrava com o ritmo das ruas, como uma batida do coração da cidade. Caetano se apresentou em palcos maiores do que a vida, estrelas no céu e o Maracanã lotado para ouvir as notas de sua guitarra. Ele cantava, ele falava, ele vivia, e o Brasil assistia, absorvendo-se nos sons e versos que caíam como chuvinhas na terra. Prêmios e reconhecimentos desceram como uma chuva de estrelas sobre a vida do artista, mas ele nunca se esqueceu dos seus raízes, da terra onde nasceu e que o nutriu com amor por seu povo. A atuação crítica de Caetano é como uma espécie de dança da liberdade, uma samba de umbigo para o mundo que se importava mais em ouvir as mesmas canções. Ele foi um dos primeiros a levantar a voz, a gritar,
Não. Vamos cantar nossas histórias, nossos sonhos. Ao lado de outros grandes nomes da música, Caetano marcou presença em festivais, programas de televisão e movimentos sociais. Ele se tornou um ícone do pensamento brasileiro, uma força que moveu as gerações, mostrando que é possível sonhar grande, cantar alto e viver a vida com paixão. A liberdade artística de Caetano Veloso é uma luz no meio do escuras da conformidade e convencionalidade. Ele ensinou ao Brasil que a música não é apenas um passatempo, mas uma forma de expressão, de resistência e de sobrevivência. E por isso ele vive e canta ainda mais forte, como o vento que abraça as árvores do sertão, como o mar que leva as areias da Bahia até o fundo dos mares. Caetano Veloso, o inconfundível cantor, compositor e artista brasileiro, é mais do que uma figura do nosso passado e presente. Ele é um símbolo, um sonho emocionante e vibrante que se transformou em realidade. Seu legado transcende a simples música, tornando-se sinônimo de coragem, inovação e amor à arte. Em suas veias corre o sangue do Brasil verdadeiro. Seu espírito é a alma do nosso país, refletindo em si mesmo todos os sentidos do nosso cultura. Ele nasceu no coração da Bahia, numa cidade chamada Santo Amaro, onde o sol brilhava intensamente e as músicas flutavam pelo ar como pétalas de uma rosa. Ainda criança, Caetano despertou para a beleza do canto, sentindo-se imediatamente atraído pelos ritmos exuberantes e pelos versos enfeitiçados que o envolvia em um abraço mágico. Era como se a música tivesse sua própria força de vida, fluindo através de seu corpo até chegar ao seu peito, onde nasceram seus primeiros sonhos musicais. Suas primeiras composições foram inspiradas pela simples beleza do mundo que o rodeava, a natureza, o povo, as tradições e a história da terra de seu nascimento. Ao longo dos anos, Caetano aprendeu com o passar das estações, com o canto das aves, com o ritmo do mar e mesmo com a dor do amor, enquanto a música continuava a se transformar em sua alma, em suas emoções e sonhos. Ele desafiou as barreiras, quebrando as cadeias da tradição musical e abrindo novos caminhos para futuras gerações. Ele trouxe o Brasil para o mundo, compartilhando sua música e sua cultura com todos os cantos do globo. Seu legado não se restringe apenas às notas de suas músicas ou às palavras de seus versos. Ele nos ensinou a ver o mundo com olhos novos, a sentir as emoções intensamente e a nunca ceder diante das dificuldades. Caetano Veloso é uma referência eterna, um exemplo de coragem, inovação e amor à arte que inspira gerações. Seu legado vive nas cordas do tempo, ressonando em nossos corações como o som dos tambores que anunciam a chegada da luz no céu da Bahia. Ele é uma espécie de sonho vivo, um símbolo do amor e do respeito